É bom, né, pra aliviar o estresse. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Equilíbrio Emocional na Prática. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre Lei da atração. Estão te enganando sobre a lei da atração e a gente vai explicar melhor sobre isso. a lei da atração. Ela se popularizou muito. Hoje tem vários canais falando aí sobre lei da atração e sobre o que ela promete, né? Que é trazer as coisas de maneira fácil, sem esforço, né? Com o poder do pensamento positivo. E isso, em tese, é muito legal e muito bonito, só que não funciona tão simples assim. Aqui eu quero fazer um adendo: a gente não é contra a positividade, né? A pessoa ter pensamentos positivos, até porque a própria medicina já comprovou que realmente isso faz bem à nossa saúde. Inclusive, se a gente tem um ponto de vista positivo sobre um assunto, isso vai fazer com que a gente se esforce mais para aquele assunto dar certo. Mas a coisa é um pouquinho mais embaixo. Isso. E a gente já consumiu diversos conteúdos, né? Por que a gente decidiu falar sobre isso? A gente já consumiu diversos conteúdos sobre lei da atração e com o tempo isso nos levou a refletir sobre como isso era passado e como isso realmente acontece no nosso dia a dia. De certa forma a gente confia nesse poder, essa energia que você atrai, mas como que isso é vendido hoje e como que isso realmente funciona nos nossos dias. Então a gente pensou que seria muito bom conversar com vocês sobre isso, porque a gente sabe que quanto mais um assunto ele massifica, né, ele toma as dimensões extraordinárias como a lei da atração tomou atualmente, né? Você provavelmente já viu um conteúdo no Instagram, em qualquer rede social aí, falando sobre a lei da atração, e isso acaba superficializando o assunto, né? São várias pessoas falando sobre algo e muitas pessoas não se aprofundam no que isso significa e como isso impacta a vida dela e de outras pessoas, então acaba tornando o assunto muito mais raso do que muitas vezes como ocorre com a lei da atração. Foi esse um ponto que chamou a nossa atenção, assim, a nossa curiosidade. E aqui eu acho que é legal a gente falar sobre essa questão do como a gente começa a se sentir um fracasso. Porque parece tão fácil conseguir as coisas, né? Olha, eu fui positivo e aí eu consegui casa, eu consegui carro, eu consegui apartamento, eu consegui relacionamento. E você fica, tá, deu certo pra fulano, por que não tá dando certo pra mim? O que eu tô fazendo de errado? Meu Deus, sou a pessoa mais negativa do mundo. E eu acho que isso é um dos problemas. É tipo essa questão do performance, sabe? Tem muito coach de performance e eu não tenho nada contra os coaches, tá, gente? Acho muito legal. Porém, essa questão de que você vai estar sempre em alta performance, gente, isso é um tiro no pé. No máximo que você vai conseguir é ir para um pronto-socorro. Porque seu sangue vai estar tão cheio de cortisol, entendeu? Que assim, Deus seja convosco, né? Vai saber. Vai ver que já está perto de bater votos. Porque assim, gente, é muito hormônio do estresse sendo jogado no sangue, porque ninguém é produtivo o tempo todo. Assim como ninguém consegue ser positivo o tempo todo. Porque faz parte da nossa vida, nós temos os altos e os baixos. E aí, para quem gosta do caibalho, né? A lei do ritmo, minha gente. O ritmo, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. É tanto que, se você for reparar, as próprias estações da natureza são assim. Nós temos o outono, o inverno, a primavera e o verão. Então, o normal não é a gente ficar sempre positivo. O normal são as oscilações. Sim, e é claro que é importante a gente encontrar e desenvolver ferramentas para lidar com esses altos e esses baixos, né? Mas a forma como isso é vendida, como a Nádia falou, que traz essa frustração para a gente de que as coisas não estão acontecendo e o que eu estou fazendo de errado. E eu acho que o que acontece muitas das vezes é que cria um ciclo que vai afundando cada vez mais, né? Aquela coisa do eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, de uma forma que, qual é o ponto? O pensar positivo somente não vai modificar nada na sua vida, não vai atrair tudo que você deseja.
não é só pensar positivo, não é só a nossa mente que precisa mudar, a nossa ação precisa mudar. Quando a gente fala sobre o poder da nossa mente, o poder dos nossos pensamentos, é o nosso autodesenvolvimento. Se a gente não se autodesenvolve para tomar as atitudes necessárias, as reflexões necessárias, posições necessárias, não vai ter mudança. Não é só o pensar positivo, vai dar certo. Beleza, é bom a gente pensar que vai dar certo, mas o que eu estou fazendo para dar certo? O que a gente percebeu nesse tanto de conteúdo que a gente já consumiu sobre é que é vendido o seu pensamento vai atrair todas as coisas, e só senta e espera, porque a sua centelha divina ela veio para trabalhar para você, para trazer tudo que você sonha, que você deseja. E como que isso, né? O que a gente precisa fazer? A gente esquece o nosso papel nas coisas que a gente deseja que aconteçam na nossa vida. A gente precisa tomar autorresponsabilização sobre as coisas que a gente deseja que aconteçam. Aí já vem um tópico, tipo assim, ver a espiritualidade como um serviçal, né? Ver a espiritualidade como um serviçal, tipo, olha, porque eu quero, né? Como eu já ouvi uma pessoa falando assim, porque não tem escolha a você fazer o que você quer. Pera aí, não é assim não, que a banda toca. Não é assim. Então, tem um certo respeito que a gente tem que ter, né? E não tá ali ao nosso serviço. A gente tem que fazer por onde, né? Como a Martinha falou, a gente tem o nosso nível de responsabilidade. Se a gente for pegar até mesmo aquela parte da Bíblia que Jesus ele pega a moeda e ele fala assim, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que é de Deus, Deus faz. Entrega para ele. Mas o que é dos homens, o que é nosso fazer, a gente tem que fazer. A gente não pode ficar esperando que vai cair do céu. Mas milagres acontecem. Acontecem, gente, mas a gente está aqui com um objetivo. Tem um motivo para a gente estar aqui. E a gente tem que realmente exercer esse motivo, que é se desenvolver, evoluir como pessoa. E se você for parar para analisar, é um conjunto. O pensamento ele é muito importante. É muito importante você ter uma ação que seja direcionada, que seja inspirada, né, por algo bom. E é claro que se você mantiver seus pensamentos positivos, sua ação vai ser a melhor possível. Porém, contudo, entretanto, todavia, você tem que entender que tem um tempo até que isso venha a acontecer na sua vida. Não vai ser de uma hora para outra. E que você vai sim passar por momentos onde o seu emocional vai estar em baixa. E tá tudo bem, é normal. Quando a gente vê essas pessoas que tiveram sucesso, inclusive com a lei da atração, a impressão que passa é que é algo muito fácil de se conseguir. Porém, a pessoa não diz quantas horas ela passa trabalhando naquilo. A pessoa não fala quantas noites ela passou sem dormir planejando. Então, ninguém conta os bastidores. E eu acho que é isso que a gente vai falar aqui. Tem os bastidores. Não imagine, não pense, não se iluda achando que as coisas vêm e que não tem um preço a pagar. Não existe almoço grátis. E esse preço, ele não precisa ser pesado também. Porque assim, quando você quer algo, gente, quando você gosta de fazer algo, aquilo se torna leve para você. Mas ainda é trabalhoso. Ainda tem um trabalho envolvido. Ainda tem um nível de esforço envolvido. Então acho que é um pouco disso, sabe? Sai um pouco desse pensamento mágico, né? Que é o que o mercado, essa expansão que teve da lei da atração, foi basicamente a venda do pensamento mágico, da lâmpada mágica, do gênio, que é você diz o que você deseja e que eu te dou, assim. E esse é um ponto muito importante, como a Mari falou, que a gente percebeu sobre as coisas vêm, confiem e tal, só que a gente não vê e a gente consegue, assim, foi o que a gente conseguiu perceber. Cara, essa pessoa trabalha muito pra estar aqui. Não é só essa energia de eu confio, isso é uma parte muito importante, mas a gente não pode negar também o esforço que o outro está fazendo, porque tem um certo esforço. Tem um trabalho, tem uma dedicação, tem, como a Lari falou, horas de trabalho, horas de organização, horas que deixa de passar com família, por exemplo, para estar trabalhando. Mas assim, tem um preço,
E a gente precisa reconhecer e saber definir qual é o preço que a gente está disposto para cada coisa que a gente deseja receber. Tem uma frase muito interessante que é justo que muito custa aquilo que muito vale. Então, é normal que a gente precisa, numa decisão, a gente está deixando algo, né? A gente precisa escolher coisas que a gente vai abdicar, coisas que a gente vai precisar focar, o nosso esforço que a gente vai dar, tantas horas de sono, de trabalho. E não o trabalho dignifica o homem, né? Não é o trabalho pelo esforço, pela dor, pelo sofrimento. É o trabalho pelo prazer, como ela falou, você trabalhar com algo que você goste, com algo que você confia que vai dar certo, com algo que você põe toda a sua energia. Isso é maravilhoso, isso realmente te anima de uma forma que você consegue fazer aquilo muito bem, e por isso as coisas fluem. Mas quando você pensa, fica com esse peso de eu preciso estar dessa forma, vibrar desse jeito, pensar de tal maneira para as coisas acontecerem, mas o meu papel eu não estou fazendo, as minhas trocas necessárias eu não estou fazendo, as minhas abdicações necessárias eu não estou fazendo, então como é que isso vai chegar? Acho que é o grande passo, o grande assunto, o ponto, é esse preço que a gente também precisa dar em troca, né? Tudo tem um custo e a gente precisa reconhecer. A vibração, a lei da atração, ela é ótima para você conseguir focar no seu dia a dia em coisas boas, né? Para você precisa trabalhar no seu dia a dia focando em coisas boas, mas quando a gente acha que só isso vai resolver, aí que tá a grande enganação, o grande problema, porque a gente fica nessa expectativa entregando toda a nossa vida a algo que a gente não sabe. A gente precisa saber qual é o nosso papel nas coisas que a gente quer que cheguem pra gente. Eu acho que esse é o grande ponto, não é entregar, não é deixar a vida me levar, não. A gente precisa direcionar a nossa vida. E aí sim, quando a gente escolhe a direção, aí todas essas energias que a gente está atraindo vamos ajudar a seguir nela. Mas a gente precisa definir e escolher essa direção muitas vezes não é fácil. Escolher essa decisão é que define, como eu falei, envolve todas essas coisas na nossa vida, nosso autodesenvolvimento, pensamento, nossa nova mentalidade, enfim. Escolher o que a gente deseja, o caminho que a gente escolhe, eu acho que é a parte mais difícil do processo. Mas confiar nas energias de ajuda mesmo, sabe, de amparo. A gente está sendo bem cuidado, a gente está sendo bem orientado, mas a gente que escolhe a decisão. No final é a gente que escolhe. E a gente não pode negar isso. A lei da atração, ela foi mencionada, né, aparece nos escritos de autores lá de 1915, né? William Jude e Anne Besant. Então assim, a gente vê que é um assunto que ele é muito antigo. Na verdade, se a gente for falar um pouquinho sobre quando a lei da atração veio, né, como o Martinha falou, até na Bíblia tem, né? Peça, ele será dado. Se bater na porta, né, a porta vai se abrir. O que isso tudo está querendo dizer? Ter um foco. A gente precisa ter um foco na vida. Como o Martinha falou, a questão da decisão, né? Tomar uma decisão e focar naquilo que a gente quer. E isso não é tão fácil. Já começa por aí. O que é que eu quero? Por que eu quero isso? Que preço eu estou disposto a pagar por isso? Quais são os passos? Qual é o conhecimento, qual é a aptidão, qual é a habilidade que eu tenho que desenvolver para trazer isso para a minha vida? Então tem um processo, até que as coisas elas se materializem na nossa vida. E aqui quando a gente fala de literação, gente, não quer dizer que ela não exista, ela existe. Mas não é tão simples quanto aparenta ser. É esse o sentido. Principalmente porque assim, as pessoas em geral, né, não estou dizendo que é todas, tá? Porque eu sei que tem muita gente que aí começa a se aprofundar, mas se a pessoa ficar só na parte superficial do assunto, ela nunca vai conseguir entender qual é a base, quais são as leis que regem essa lei, o que é que realmente a pessoa tem que fazer para ela começar a construir algo na vida dela, né? E até uma forma, eu acho que quando a gente vai falando assim sobre a lei da atração e sobre essa questão de pedir, né, para
para algo superior a nós, trazer algo pra gente, acaba sendo também uma questão de que entra um pouco da fé, né? E do autoconhecimento. A lei da atração, ela serve muito para que você se passe a se autoconhecer. Porque você tem que começar a observar, por exemplo, os seus pensamentos. E para isso eu acho que é muito válido. Quando uma pessoa ela conhece, ela entende o que ela está pensando, ela consegue parar pensamentos catastróficos, ela conseguir formas de perceber quando está ali no início, sabe? Daquele pensamento que vai talvez gerar um sentimento ruim nela, e ela consegue fazer o caminho oposto. Então, para isso, é uma coisa muito boa. Para que a pessoa foque em coisas positivas também é muito bom. Mas, voltando a repetir, você vai precisar se esforçar, você vai precisar viver o processo, não tem como fugir do processo. E o processo da vida da gente, citando a professora Lucilena Galvão, é como se você estivesse andando por uma estrada e aí você escolhe se você vai a cavalo ou a Porsche. O Porsche chega mais rápido, né? Legal. Só que se você estiver andando na Porsche e você não souber para onde você está indo, você vai chegar muito mais rápido no precipício. Mas se você está ali, ó, andando a cavalo, ou seja, andando no seu ritmo, observando o que você está fazendo com consciência, na hora que você vê que aquilo não está dando muito certo, você consegue fazer um desvio a tempo. Então, observar seus pensamentos, eu acho que é o lado positivo que a lei da atração traz pra gente. E o lado negativo realmente é essa ilusão de que as coisas vão cair no nosso colo sem a gente se esforçar. Olá. Oh sí, oh sí, oh sí. Oh, respuesta a mis plegarias. Sí, de 50, de 20. A gente tem que ter um esforço sim, até porque assim, a gente está no planeta Terra. Aqui é o planeta da materialização. Então, para materializar as coisas, a gente tem que ter uma ação envolvida. E é interessante que a gente consegue entender a importância do processo das coisas quando a gente observa ao nosso redor, né? Mário falou das estações, a semente, ela tem todo um tempo ali, né? A morte da semente para o renascimento, o brotar da planta, o crescer, para então trazer as flores, e aí ela precisa da polinização para que ela consiga gerar o fruto. Todo o processo é necessário. O processo de chuva, o tempo de sol é necessário, sabe? Se a planta ela fala, não gosto de chuva, não gosto de água, ela vai morrer sem água. Não gosto de sol, eu preferia que estivesse escurinho aqui, ela morre. Então, assim, a gente precisa entender a importância dessa parte do processo, porque elas são totalmente necessárias para que a gente realmente continue evoluindo e chegue aos nossos frutos. Esse tempo é necessário. E quando a gente fala de esforço, de energia, porque toda energia é alimento, toda atenção é alimento e vai ajudar algo a desenvolver, esse esforço ele pode ser conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais. Ok, isso aqui é maravilhoso, mas como que isso funciona direito? Como que eu posso aplicar realmente isso na minha vida? Quais as leis, como a Laura falou, como as leis que regem isso aqui, para que a gente possa, digamos que, manipular essa energia, ou lidar com essa energia de uma forma realmente saudável e que não nos leve à frustração. Então a gente precisa, mesmo que seja, e eu acho que é um dos pontos mais importantes, estudar, conhecer, não acreditar em todas as coisas da forma como são ditas, não acreditar tão facilmente nesse pensamento mágico, entender que a gente vai precisar sim de algum esforço e tentar conhecer o máximo do assunto que você está querendo aplicar na tua vida, porque, cara, é a tua vida. Se você aplica qualquer coisa, qualquer conselho que uma pessoa fala na tua vida, você vai aceitar todo o conselho que dão para a sua vida? Não. Então, filtre, sabe? Aprender a filtrar o que vem de bom, porque não é que esses conteúdos são ruins, tem muita coisa boa nesses conteúdos, né?
Como a gente falou, a gente consumiu bastante dele, a gente consome bastante desse tipo de conteúdo, mas a gente precisa aprender a filtrar aquilo que ressoa com a gente, aquilo que faz bem pra gente, que faz sentido, e buscar entender as coisas que não fazem, buscar entender melhor o assunto antes da gente trazer aquilo pra nossa vida. Quando a gente conhece alguém, quando a gente inicia um relacionamento, a gente busca conhecer melhor aquela pessoa para deixar ela entrar na nossa vida. A gente precisa conhecer melhor as coisas que a gente deixa entrar na nossa vida, né? E com esses assuntos, com esses conselhos, não é diferente. A gente precisa filtrar as coisas que vêm e conseguir tentar estudar, conhecer o máximo delas, para que a gente traga com responsabilidade, com cuidado e realmente com uma boa energia, que a gente consiga filtrar as coisas boas daquilo para trazer pra gente, porque senão a gente fica ao léu acreditando em todas as coisas que são ditas e isso não é saudável. E aí eu vou trazer um ponto aqui agora que é mais do ponto de vista psicológico. Tá dentro da lei da atração, porque eu vou falar em relação à positividade tóxica. Não que as pessoas que pratiquem a lei da atração sejam positivamente tóxicas, não é isso, tá bom, gente? Até porque eu sou uma pessoa que pratica. Eu acredito na lei da atração no sentido de que eu acredito que a gente atrai o que a gente vibra. Então, se você é uma pessoa que está vibrando no negativo, a chance das coisas darem errado é muito maior. É tanto que, por exemplo, sabe aquele dia que você acorda danado da vida, aí você bate um mindinho na porta, aí você vai tomar café, derrama café na roupa. Então, assim, eu acredito, porém eu não acredito que as coisas caiam no colo sem esforço, né? Vamos deixar aqui bem claro. E aí eu vou trazer outro ponto que eu quero falar sobre essa questão psicológica, que é: observe seus sentimentos, use essa parte de observação dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, né? Que o sentimento da gente é uma bússola para ver. O sentimento da gente, ele é maravilhoso. Ele é que nos mostra se o que a gente está fazendo é bom ou não para a gente. Por quê? Porque você vai sentir dentro de você: olha, tem uma tristeza aqui. O que foi que eu pensei ou que se passou na minha vida antes desse sentimento de tristeza aparecer? Mas você tem que parar para analisar esse sentimento e refletir sobre ele, não fugir dele. Não, porque eu tenho que ser positiva. Eu tenho que ser positiva e nada está acontecendo. Isso é só fingir, gente. É como você limpar a casa e jogar a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira ainda está lá. E a sujeira ainda está lá e vai continuar incomodando até a hora que você olhe para ela. Então, os nossos sentimentos, é muito importante que a gente pare para olhar eles e não tente ser feliz o tempo todo. Eu vou contar aqui a minha experiência pessoal, tá? Então, eu já tive depressão e quando eu saí da depressão, as pessoas ficavam falando: nossa, quem tem depressão sempre vai ter depressão. Não é assim, não. Porque tem N tipos de depressão. Você pode ter depressão por uma deficiência biológica, que você vai ter que realmente fazer a reposição durante toda a sua vida. Mas também pode ser uma depressão que é uma coisa pontual. É uma deficiência de B12, é uma deficiência de vitamina D. E tem aquela depressão que vem através de um trauma que você passou. Então talvez você tenha tido um trauma na infância, que foi o meu caso, e que através de psicólogo, através de realmente conversas e de você entender o que está se passando dentro de você, você consegue se curar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu trouxe isso à atenção? Porque o conceito das pessoas ao meu redor de você ser uma pessoa equilibrada era: você nunca pode estar triste. Se em qualquer momento eu ficasse triste, ela voltou a ter depressão. Não, eu sou um ser humano. O ser humano fica triste. O ser humano, ele vai ter dias melancólicos. O ser humano vai ter dias que está alegre. O ser humano vai ter dias que vai estar com raiva. Isso faz parte, isso é inerente à minha situação como ser humano. Isso não é ter depressão, isso é estar vivo. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que não precisa estar feliz e sorridente o tempo todo. E por um tempo eu me cobrava isso. Eu me cobrava que eu estivesse sempre feliz, sempre alegre, sempre good vibes. E não, tem dia que a gente não está a fim de estar good vibes e está tudo bem. Mas tem dia que a gente está alegre. E que perfeito, aproveite esse dia. E no dia que você não estiver tão bem, observe esse sentimento, analise por que ele está ali, o que ele quer te mostrar. O que ele está tentando te dizer? Talvez ele esteja te dizendo que você está cansado,
de alguma situação na sua vida. Às vezes esse cansaço não é emocional, é físico. Pode acontecer de você estar tão cansado fisicamente, né, sobrecarregado, que você se sente triste e aí você acaba achando que está ali com um problema emocional e nem é. É porque você está com uma sobrecarga aí de trabalho, uma sobrecarga, enfim, né? Então é muito importante que a gente saiba que a gente vai ter momentos picos, né? Onde a gente vai estar muito bem e vai ter picos onde a gente não vai estar tão bem assim. E que a gente aprenda a lidar com isso. Inteligência emocional não é você estar bem o tempo todo, mas é você saber lidar com suas emoções quando você está no momento legal, no momento que você está bem e no momento que você não está tão bem assim. E isso é o vibrar, né? Quando a gente fala de uma vibração, seja sonora, seja cardíaca, quando a gente pensa em vibração, a gente tem um movimento, né? Então a gente precisa entender que o movimento é da natureza, é o movimento, as estações, a vibração, os batimentos cardíacos, a respiração, tudo é movimento, vai e volta, as ondas, tudo nos mostra como a vida é movimento, é esse vai e vem. Mas é a gente saber o caminho que a gente está percorrendo quando a gente vai e quando a gente vem. É a gente conseguir reconhecer qual é esse caminho e eu posso voltar nele, né? Não é um negócio que vai e some, flui, sabe? Se a gente pensar em meus dias bons e meus dias ruins, e meus dias bons e meus dias ruins. E aí se a gente só vai, sabe? A gente esquece de voltar, porque essa é a natureza, é o ir e voltar. Da mesma forma que a gente também está num pico de alegria, a gente também precisa saber pausar, né? Saber, até pra gente aproveitar, né? Porque a gente está em muita euforia, a gente nem consegue aproveitar o momento. Então, assim, o movimento é esse, vai e vem, né? A gente saber o caminho que a gente está percorrendo enquanto a gente está indo e voltando com essa consciência, né? Desses pensamentos, desses sentimentos que estão trazendo pra gente. E sabendo que, sendo movimento, isso não é constante, sabe? Aquele velho ditado, isso também passa, porque essa é a vida, é esse movimento, é esse fluxo, sabe? Não tem essa parar e eu vou direto, vai ser só ruim ou vai ser só bom. Equilíbrio. Então, o vibrar, e aí a gente fala, quando a gente fala de lei de atração, vibrar positivo, eu acho que é muito mais um vibrar saudável, de saber onde eu estou, reconhecer esses sentimentos onde eu estou, e sim, transmutar os sentimentos. A partir do momento que eu consigo compreender o que ele me traz, eu aprendo o que ele está me trazendo, eu consigo lidar com esse sentimento, não negando esse sentimento, mas lidando com ele, aí sim, eu estou vibrando bem. Eu acho que é muito mais, acredito que é muito mais, como a gente entende essa vibração do que a gente cobrar a vibração contínua, assim, plena, porque não existe esse estado. É saber ir e saber voltar com consciência. Nem esse ser iluminado, né, que canonizou aqui, gente, pelo amor de Deus, não é assim. A gente vai sentir, Deixa. A gente tem casos raros da história em que se tornaram aí, né, os deuses porque... Mas, assim, pessoas que também choraram, pessoas que também se estremeceram, sentiram luto, sentiram então nem fome, iluminados, sentiram tudo isso, sabe? Mas com consciência, e com sabe? equilíbrio. Que não é só isso. E com equilíbrio. Eu acho que também é essa questão, né? O sentir, mas é o sentir de uma forma equilibrada. Não é tipo assim... tipo, vou dar um exemplo. É o chorar, mas não querer entrar dentro do túmulo junto com a pessoa, sabe? É você sentir, mas realmente conseguir equilibrar essa emoção. E também assim, gente, tá tudo bem se não conseguir equilibrar também, tá bom? Porque a gente tem os nossos momentos. Tem dia que a gente consegue equilibrar e tem dia que não. Mas eu acho que a nossa busca, né, por equilíbrio,
vai nos ajudando a chegar num momento onde a gente consiga ter esse equilíbrio. Quando a gente está em baixa, que vai ter a baixa, né? Vai sentir, mas vai sentir com mais, como é que eu posso dizer? Com a música de fundo mais suave. É como, por exemplo, quando as coisas agora elas não saem da forma como eu espero, ou quando eu fico estressada com raiva, eu fico estressada, eu fico com raiva, eu fico pé da vida, mas tem uma coisa lá dentro de mim que, tipo assim, vai passar, vai ficar tudo bem. É uma confiança, acho que é isso, a gente vai ganhando uma confiança. E isso também, aí já vou entrar em um outro ponto, que eu acho que é uma coisa que a gente também adquire no decorrer do tempo. Com os processos que a gente vai passando, com a idade que vai chegando. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu gostei porque eu tô envelhecendo, porque eu agora já não me desespero como antes. E é real, porque a maturidade vai vindo e a gente vai levando as coisas de forma mais leve mesmo. Não é que a pessoa não tem problema, mas é porque como se a fase do jogo que você já tá, você já teve que enfrentar tanto chefão, que assim, você já tá tipo, não vou morrer não, eu consigo aguentar. E assim, as situações vão mudando, né? Quando a gente fala, a gente vai aprendendo ferramentas a lidar com cada situação. Então, se eu passo por uma situação hoje, eu tô num ponto da minha vida hoje, e falando por experiência, né? No ano passado eu tive uma experiência assim bem importante de decisão que eu tomei pra mim. E aí eu me vi nessa situação muito, nossa, assim, agora, sabe? E eu pensava, meu Deus, como é que vai ser? Eu tinha todo aquele medo e tal, eu percebia toda aquela insegurança. E aí, nesse ano, eu passei por uma experiência muito parecida, assim, na situação. Eu tava na mesma situação que antes, mas eu tava com consciência. Eu parava e falava assim, eu já estive aqui, eu sei como eu agi, e assim, eu sei o que eu quero, como eu quero agir agora. Então, acho que é essa consciência das situações que a gente vai passando, a gente vai tomando essas ferramentas, aprendendo a lidar. E isso vai ajudando a gente a lidar com as mesmas situações ou situações parecidas, então a gente vai adaptando, né, nesse fluxo. E ter esse feeling, né, de sentir quando está ocorrendo. Porque a gente que tem as ferramentas, né, porque você passa a ter realmente ferramentas para lidar, e aí como você está nesse processo de autoconhecimento, você já sabe que ferramenta usar em determinada situação, com determinado sentimento. E você consegue usar a ferramenta quando você está no início daquele sentimento, porque você está naquele processo de se conhecer. Sim. Né? Você está consciente, perfeita palavra. Então, você está consciente sobre si, sobre os processos que estão acontecendo com você. E esse é um processo, gente, que você vai levar para o resto da sua vida, porque você vai mudando no decorrer do tempo. Então, você vai estar sempre conhecendo uma faceta nova sobre si mesmo. É como se a cada ano você estivesse conhecendo um novo você. E sim, em essência você é a mesma pessoa. Mas tem alguns pontos assim, coisas finas que vão aparecendo no decorrer do tempo e que você precisa aprender a lidar com essa pessoa que se apresenta diante daquela situação. E o mais importante, né? Que essa pessoa que se apresenta é a pessoa que se apresenta em você. Como você lida com essa nova situação, como você lida com essa pessoa, como você reage a esse encontro. Então, é isso. Eu acho que esse é o nível da importância de você ter um autoconhecimento e de você prestar atenção nos seus pensamentos, para que você consiga agir em prol de melhorar a sua vida. Então, vibre, gente. Vibre positivo. Vibre muito positivo. É muito legal que você vibre positivo. Tenha pensamentos positivos, mas também aceite quando os pensamentos não forem tão positivos assim. E Aprenda com eles. Isso. Acho que não só aceitar, porque eu acho que o aceitar ele traz um lugar cômodo. Tudo bem, você pode ficar aqui. Tudo bem, você pode ficar aqui. E a gente vai deixando, acumulando. não, trabalhe esses sentimentos, trabalhe. Não só eu aceitar, mas no sentido de acolher, né, de entender, mas de fluir com ele. Gerir, né? Burilar aquele sentimento, transformar ele em algo bom, como a Martinha falou, um aprendizado.
transformar ele num aprendizado para a sua vida, a fim de que você realmente possa utilizar ele de maneira benéfica para você. Falando ainda sobre essa questão da lei da atração, como você acha que isso performa, Martim, em relação às culturas das classes sociais? Você acha que em algumas culturas e classes sociais isso acaba sendo, como é que eu posso dizer, aceito de uma forma mais forte, talvez como uma solução para tudo, e para outras classes sociais isso já parece tão... como é que eu posso explicar? Que tenha culturas que têm uma predisposição a acreditar mais nisso do que outras. Eu não acho que tem muito a ver quando a gente fala tanto em culturas quanto em classes, né? É claro que, como a gente falou, o poder de acreditar existe, só que a gente não pode esquecer toda a trajetória daquela pessoa. E aí, uma das grandes faces que a gente encontra quando a gente tenta falar sobre essa interpretação e como ela funciona em diferentes classes as possibilidades que cada um enxerga. Quando a gente pensa em classes, cada um, digamos assim, ela foi criada mesmo, né, instruída, ensinada das possibilidades dela. E quando a gente fala, é claro que uma pessoa de periferia, as expectativas e a toda oportunidade que ela se vê alcançando são muito diferentes de uma pessoa de classe alta, de classe média alta, né? Então isso vai impactar no meu pensamento de onde eu posso chegar, no quanto eu acredito que eu posso chegar. Isso vai trazer muito mais frustração para pessoas que têm muito mais limitação. A gente está falando aí que o pensamento não é só o grande milagre, né? Não é só o pensar. Então, a gente está falando de oportunidades, de estrutura, que a gente sabe que são diferentes. E aí, em culturas e classes, isso vai impactar muito. Até porque se a gente for parar para analisar essa questão da lei da atração, vai muito de um pensamento de tranquilidade. E se você, por exemplo, você está preocupado com se vai ter alimento no outro dia, se vai conseguir pagar suas contas, você vai estar tudo menos tranquilo. Tranquilidade é uma coisa que está passando longe, né? Então, assim, é difícil manter realmente o pensamento positivo quando você está numa situação mais vulnerável. Tem isso. Porém, tem uma questão também aí que eu vou lá e volto em relação à lei da atração, que eu acho que é dar uma esperança. Porque muitas das pessoas também que falam sobre a lei da atração são pessoas que estavam passando por momentos, por exemplo, materiais, né, difíceis, né, estavam passando por dificuldade financeira e conseguiram alcançar um patamar. Só que aí vou trazer de novo outro ponto. Essas pessoas são a minoria. Isso. Exatamente. Porque, como eu falei, as oportunidades elas já estão escancaradas. A partir do momento do seu nascimento, da família que você nasceu, as suas oportunidades elas já estão meio escancaradas. Então, é claro que isso vai impactar. Essa questão da esperança, do alcançar algo, é muito bom, muito positivo, mas a gente vê o dobro de esforço para alcançar esse lugar, sabe? E aí que a gente tem essas oportunidades. Você pode criar suas oportunidades ou você pode ter oportunidades, né? Você vai ter umas certas vantagens nesse processo, ou não. É um pouquinho da gente na faculdade. Se você for parar para analisar, tipo, as pessoas que vêm de uma educação, por exemplo, particular, que é bem estruturada, elas têm menos dificuldades, por exemplo, nos assuntos de cálculo. Vamos dar aqui de cálculo. Tem uma dificuldade menor do que pessoas que tiveram uma educação mais frágil, uma educação que não teve uma base tão sólida, né? O conteúdo é bem diferente, né? A forma como eu falei, essa perspectiva de alcance é diferente. Essa perspectiva de apoio é diferente, né? Essa rede de apoio é diferente. Por exemplo, a gente que teve que fazer carga dupla, trabalhar e estudar, ou estagiar o mais rápido possível, coisas assim, ou pessoas que puderam se desenvolver e aproveitar o máximo daquele conteúdo e daquele espaço. Eu não digo pra gente que a gente conseguiu aproveitar bastante no início, mas assim, é muito diferente. Sim, a gente teve colegas que não conseguiram aproveitar. Isso. E a gente vê que justamente essa questão, porque, por exemplo, o momento que a gente não conseguiu aproveitar foi o momento que a gente começou essa carga dupla, e tem gente que já entra na carga dupla, né?
Eu não diria nem dupla, gente, eu diria tripla. E olha lá, porque a pessoa tem estudo, a pessoa tem trabalho, a pessoa tem a casa, né? A pessoa tem que sair equilibrando aquele monte de pratinhos e, gente, pelo amor de Deus, haja equilíbrio. Tem hora que o pratinho cai, entendeu? Não tem pra onde correr. Então, assim, aí eu me lembrei agora daquele ditado: a água do rio corre pro mar. Minha mãe sempre me falava muito esse ditado, que ela queria dizer que a pessoa que ela é rica, ela fica mais rica, e a pessoa que é pobre fica mais pobre. É basicamente aquela música bom, xibom, xibom, bom. É isso aí. Você dos anos 90, você lembrou dessa música. É isso aí, gente. Aqui, ó, dando minha idade. Mas é isso, porque não é que a pessoa que ela vem de uma condição vulnerável, ela não consiga alcançar um patamar alto. Ela consegue. Mas o que a gente está falando é que o esforço dela vai ser o dobro do que alguém que já nasce com alguns privilégios. Isso aí acontece, a gente não tem muito para onde correr. E aqui a gente não está querendo tirar o mérito de quem tem os privilégios e de quem estuda e de quem alcança as coisas, não. Eu acho que os dois lados têm seus méritos, sabe? Mas a gente tem que entender o que a gente tem que passar para chegar até ali. Então, por exemplo, eu entrei com uma dificuldade de cálculo, porque realmente eu não tinha visto na minha base escolar aquilo tudo que eu estava pegando na faculdade, por exemplo, né? O básico para desenvolver aquilo ali eu não tinha, então eu fui estudar por fora para relembrar os assuntos, na verdade não é nem relembrar, aprender alguns assuntos, né? Para que eu conseguisse lidar com aquelas matérias em que eu tinha mais dificuldade. E consegui, ok, mas eu sei que eu tive que me esforçar mais nisso. Então acho que é a gente entender também um pouquinho disso, para a gente poder ir equilibrando a nossa frustração. E aqui eu não vou entrar em rede social, porque senão aí o assunto vai assim, né? Folhetinho, mas a gente volta para falar sobre essas coisas. E gente, eu acho que é isso que a gente queria passar para vocês. Não. Não? Eu acho que é isso, não. Ah, tá. Mas ele não é, né? E alguma coisa daí? Tem então. Eu tenho uma pergunta pra você também. Não tem mais pergunta? Tá bom. Não? Tem essa daqui, como podemos encontrar equilíbrio entre otimismo e realismo. Acho que a gente já falou bastante sobre isso. Tá bom. Não vou falar mais não, já chega. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Perdoem-me pelo galo, não sei se vocês estão ouvindo. Mas espero que vocês continuem com a gente. Sei que tem um tempo aí que a gente está sumida, que a gente fica indo e voltando, mas a gente vai focar. Ajuda a gente. Que a gente vai manter a regularidade aqui, porque realmente o dia a dia é muito corrido. Muitas vezes a gente sai do trabalho super cansada e a gente não consegue realmente ter tempo nem ânimo para gravar. Mas a gente gostaria assim de trazer cada vez mais assuntos como esse para vocês, tá certo? E conta pra gente se você é adepto da lei da atração, se você gosta da lei da atração, se você odeia a lei da atração, qual é a sua opinião sobre a lei da atração, se você já teve alguma experiência ok com ela ou se não. Deixa aqui nos comentários, dá aquele like amigo e siga o nosso canal. Um beijo, tchau, até a próxima. Tchau.